Alô, você, tudo bem? Gente, você tem acompanhado a política? Não? Essa semana muitas coisas aconteceram. Então vamos falar um pouquinho aqui? Vamos mencionar hoje dois assuntos. O primeiro, vamos falar sobre a questão do tarifaço. Isso aí está sendo falado, mencionado por várias pessoas e também na área econômica. Vamos ver o que isso reflete, né, na nossa situação política desse ano. E também vamos falar sobre o PT. O PT agora tem candidato em Minas Gerais. Então vamos mencionar sobre isso. Meu nome é Júlio Alves, sou analista político e convido você a estar sempre aqui e chamar outra pessoa. Quando roda a vinheta, venha para cá e chame novas pessoas. Vamos nessa? Gente, o tarifaço chegou. Pronto, não tem como fugir mais dele. Lula foi aos Estados Unidos, conversou com Donald Trump, depois foi também Flávio Bolsonaro, conversou, e parece que Flávio Bolsonaro venceu. Neste caso, o tarifaço chegou ao Brasil, mas 15% sobre alguns produtos brasileiros que serão vendidos nos Estados Unidos. Somados a outros, isso agora representa tarifa, tarifa e tarifa. Bom, nós já mencionamos aqui que nessas eleições a palavra vai ser soberania. Então, a questão da soberania nacional, ou seja, o direito que o país tem, ou a capacidade, ou aquela liberdade que o país tem de tomar suas próprias decisões, isso vai estar em jogo, em fala, pelos candidatos deste ano à presidência da República. E talvez até alguns candidatos aos cargos de governador. Por que essa palavra vai ser muito debatida? De um lado, vai ter candidatos falando que estão defendendo a soberania nacional e outros mencionando que não. Esse candidato não está defendendo a soberania nacional. Então essa palavra vai sair o tempo inteiro. Mas o que você precisa saber é que temos aí candidatos com pensamentos muito distantes um do outro e que vão trazer para as eleições as suas propostas, principalmente em relação aos Estados Unidos, que já está interferindo na eleição brasileira. Esse tarifaço já é uma interferência, e fora outros caminhos que podem ser feitos até chegar nessas eleições. Então, eu acredito que haverá, talvez, algumas ações de forma indireta, não vejo, talvez, uma ação totalmente direta nas eleições, mas indireta, e isso vai começar a interferir nesse processo eleitoral, de forma a querer conduzir o eleitor que está do outro lado a votar naquele que beneficia, nesse caso, o presidente norte-americano. Ele também tem seu interesse dentro do Brasil. Portanto, você que está do outro lado tem que analisar isso também, pois essas questões estarão em jogo nessa eleição presidencial. De um lado, nós temos pessoas e candidatos que têm a sua ligação forte com os norte-americanos, de outro lado, candidatos que não têm essa ligação tão forte com essa economia ou com essa política norte-americana, com essa interferência que pensa em fazer nessas eleições. Para que você tenha uma ideia, já está começando a se falar em urnas eletrônicas que podem estar fraudadas. Isso já é um pensamento para essas eleições de agora. Comece a ficar esperto com isso. E agora, vamos falar sobre um outro assunto? Vamos falar sobre a questão de Minas Gerais? Em Minas Gerais, o governo Lula gostaria que Pacheco disputasse as eleições. Pacheco não quis. Tentou-se colocar Marília Campos, ex-prefeita de Contagem. Ela não aceitou e falou que vai disputar o Senado. E nessa disputa interna do PT, surgiu o nome de Patrus Ananias e ele aceitou. Patrus Ananias está sendo o pré-candidato do PT ao governo do estado de Minas Gerais. Patrus Ananias é aquela pessoa que ajudou a fundar o PT no estado de Minas Gerais.
tem uma ligação muito forte com eclesiais de base ali da Igreja Católica. Ele é daquela chamada velha guarda do PT raiz, não desse PT que hoje nós temos o PT raiz e temos também um PT mais, vamos colocar assim dizer, burocrático em Minas Gerais. E o PT burocrático e o raiz têm ali uma forte disputa interna dentro desse país, desse partido, que provoca, nesse caso, rachas em momentos importantes, fazendo com que haja a interferência do presidente Lula dentro do partido do PT em Minas Gerais para poder apaziguar esses grupos. Neste caso, com a vinda de Patrus Ananias, ou a ida de Patrus Ananias para a disputa do governo, isso quer dizer que o PT raiz está vencendo um pouco as disputas internas, pois a presidente do PT também é do PT raiz, quem está disputando o Senado também é do PT raiz, e quem vai disputar o governo também é do PT raiz. Porém, ficou para Patrus Ananias ter que informar, ter que falar para os eleitores de Minas Gerais sobre o que aconteceu no passado com o PT. Pois o PT ficou esse tempo inteiro do governo Zema em silêncio. E Zema falando o tempo todo que toda a situação na qual Minas Gerais se encontra de dificuldade de governança, principalmente a questão econômica, é culpa do PT. E ele vai ter que explicar isso. Por que houve atraso de salários do funcionário público? Isso vai ter que ser explicado por Patrus Ananias. E quem vai ter que escolher sobre isso, ou sobre essa clareza de ideias que vai ser colocada, vai ser o eleitor. Patrus Ananias tem chances de vencer a eleição? Eu creio que ele está entrando muito tarde nessa eleição. Já era para ele estar fazendo já os acordos com as prefeituras e todos os outros candidatos, para que ele tivesse chance, entrando já num momento, como se diz, reta final de fazer todas as escolhas. Estamos ainda há pouco tempo. A campanha eleitoral começa agora, a partir do dia 16 de agosto. Então, é pouquíssimo tempo para ele poder fazer os ajustes que tem que ser feito. E Patrus Ananias também vai ter um problema. Ele, como eu disse, é daquele PT raiz. Não é acostumado a ser aquele homem do enfrentamento. E ele vai encontrar duas figuras nessas eleições que vão disputar em Minas Gerais, que esses, sim, são preparados para o enfrentamento. Primeiro, o candidato que é o vice-governador, que foi vice-governador do estado e agora atual governador, é o Simões. Ele é preparado para o enfrentamento, uma pessoa que vai e fala com muita raiva, muitas vezes, em alguns momentos. Então, este é um. E o outro, Alexandre Calil. Calil também é aquele que não leva desaforo para casa. Então, entre esses dois, estará ali também Patrus Ananias. Agora, como ele irá se comportar em uma eleição onde parece que vai haver uma fervura dentro dela? Vamos acompanhar a eleição de Minas Gerais também. Bom, e você? O que acha de tudo isso? Coloque aqui, participe. E vamos para as próximas semanas vendo o que vai acontecer, já pensando nas eleições de 2026. Você já tem candidato? Até mais.